Olá, pupilos e pupilas! Estamos aqui hoje no nosso terceiro dia falando sobre o nosso livro Especialista em Pessoas, como lidar com pessoas a partir de soluções bíblicas, né? Então, hoje eu não sei onde é que está meu livro, eu fui em algum lugar que eu esqueci ele, mas eu vou refazer o caminho toda manhã, se Deus quiser eu vou encontrar meu livro, porque, ô meu Pai do céu, missão difícil, viu? Eu me manter com este livro. Eu emprestei um, não me devolveram, emprestei o outro, quase perco. E agora que eu tô com o meu livro na minha mão de volta, meu livro predileto, querido, eu não sei onde eu deixei. Mas amanhã eu vou achar, se Deus quiser. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre pessoas contornáveis. Em resumo, é você poder escolher quem continua no seu barco e quem não continua, né? E isso daí é libertador, ao contrário do que nós vimos ontem, né? Que são os incontornáveis, que geralmente eles pertencem, né, a uma estrutura familiar, não sendo somente sua, mas de um cônjuge, por exemplo. Então você não tem como evitar de conviver com pessoas como um cunhado, como uma cunhada, como um sogro, como uma sogra, né? Como o seu próprio pai, como a sua própria mãe. Por quê? Porque você pertence àquela estrutura familiar, né? E aí você acaba tendo que aprender a ter habilidades de convivência com esse tipo de gente. Então ontem eu fiz um resumo bem rápido, né, comparativo com naquele momento que eu estava vivendo, como eu aprendi a lidar com esse tipo de pessoa e o que eu aprendi com isso, né, para que eu não precisasse passar por novas situações com pessoas incontornáveis. E uma das coisas que realmente para mim serviu foi o meu aumento de maturidade e também minha flexibilidade. Isso foram coisas que foram bem desenvolvidas a partir dessas situações que eu vivi. E uma das coisas que também eu aprendi, já trazendo para a questão do rompimento do meu relacionamento, né, foi que eu deveria simplesmente optar por ter paz, né? E a paz, ela geralmente ela é oriunda do perdão, né? Então as pessoas, apesar de terem me feito mal por algum motivo ou por alguma situação que essa pessoa se envolveu, etc., eu resolvi perdoar. Mas não simplesmente perdoei porque eu queria liberar somente por si só o perdão ou aquela pessoa. Era porque para mim era melhor fazer isso, tirar um peso das minhas costas, para que eu conseguisse avançar, para que eu conseguisse ser feliz em uma nova etapa da minha vida. Então eu aprendi a perdoar essas pessoas. E você tem que ter muito cuidado quando você diz, eu perdoei fulano, não, mas eu não convivo com, eu perdoei, mas ele deixa lá, eu aqui, né? E aí algumas pessoas te julgam, perdoou mesmo? Sim, perdoei, só que eu perdoei e eu não sou demente, eu não sou doida. Aquela pessoa me fez mal, ela está perdoada, para seguir a vida dela, eu seguir a minha, mas eu não quero convivência, é lá e eu aqui, entendeu? Isso daí é sim um tipo de flexibilidade, isso é sim um tipo de maturidade. Eu não vou ficar convivendo com alguém que me fez mal, ou ainda permanecendo com os hábitos antigos. Como eu falei ontem também, eu convivia com pessoas, tentava me diminuir para caber no mundo delas, e isso eu não faço mais. Não faço mais isso. Aquilo que não me traz paz, eu não me mantenho próximo, eu não me mantenho naquele lugar. Se eu percebo se a pessoa está de alguma maneira me rejeitando ou me tratando indiferente, de mim ela só vai ter o distanciamento, eu me distancio, eu me blindo, eu me protejo. E isso também se chama autoconhecimento, amor próprio, maturidade, é tudo isso, né? E aí foi uma das coisas que eu aprendi, como lidar com os incontornáveis, né? Quando lidar com os incontornáveis são algumas medidas que eu aprendi, principalmente com as coisas que aconteceram comigo. E os contornáveis, né? Os contornáveis são essas pessoas, como eu disse para vocês, essas pessoas que a gente pode escolher estar do lado delas por vontade própria,
E você simplesmente tem essa opção de contornar, que nem a água faz. A água, quando ela passa por uma rocha, ela passa diante de uma pedra, ela passa diante de algum obstáculo, ela vai lá e contorna, né? Ela faz o que pode. E nesse tipo de pessoas, a gente traz um outro grupo, né? Que são as pessoas que são facilitadoras e as pessoas que dificultam a vida das outras pessoas, por simplesmente serem pessoas amargas, pessoas negativas, pessoas problemáticas, de difíceis convivência, né? Então, geralmente, essas pessoas, elas tendem a tratar as outras mal, elas tendem a se comportar de maneira mais trancada, mais rabugenta, mais introspectiva. E já as pessoas facilitadoras, elas tendem a ter solução para tudo, elas tendem a agregar, elas tendem a chamar mais atenção do que as outras. Elas são pessoas que geralmente a gente quer por perto, a gente quer que essas pessoas elas façam parte do nosso ciclo de amizade, porque parece que com elas tudo é luz, tudo é solução, tudo é fácil, é leve. Então, esse tipo de gente é muito bom de conviver, né? E são pessoas que a gente realmente não quer se desfazer, né? A gente não contorna esse tipo de gente, pelo contrário, a gente tende a se juntar, aglutinar, estar perto, né? E aí, os contornáveis, quanto a serem pessoas que facilitam a vida, né, das outras pessoas, é muito importante para todo tipo de relação, principalmente relação no que se diz respeito à parte de profissional mesmo, né? Quanto mais próximo você tiver de pessoas que são facilitadoras, que são pessoas que abrem portas, né, para você, não quer dizer que você seja interesseiro, veja bem, não quer dizer que você seja interesseiro, mas quer dizer que você está procurando uma melhor maneira de conviver em sociedade, conviver entre pessoas. E as nossas relações hoje, elas não deixam de seria hipocrisia dizer que as nossas relações não são relações de troca, né? Existem sim vários tipos de troca entre as pessoas. Então, a nossa moeda, né, nosso escambo, é você servindo e você sendo servido, é você ajudando pessoas e você sendo ajudado. E isso é bacana, isso é interessante. E aí, quando você se depara com pessoas difíceis, pessoas que simplesmente elas tendem a ser pessoas negativas, que falam o tempo todo mal de tudo, de todos, e que você vai lá e contorna, simplesmente se distancia desse tipo de gente, porque não vai te fazer crescer, não vai te levar a lugar nenhum e provavelmente deve atrapalhar o andamento das coisas na sua vida. Eu lembro muito bem que já houveram várias vezes, né, na época que eu era casada, que eu convivia com meu ex-companheiro, eu lembro que tiveram várias vezes que as pessoas chegavam na minha casa e eu estava simplesmente dentro do meu quarto. Eu preferia ficar lá em cima, assistindo um filme, coisa do tipo, do que estar lá embaixo, naquela mesa, naquela roda, gente bebendo, conversando, falando da vida alheia ou não. Eu não tava querendo, naquele momento, estar fazendo isso. Eu queria muito bem estar assistindo um filme. Para mim era muito mais importante eu estar ali no meu quarto, abraçadinha com meu ex-marido, assistindo um filme, uma série, do que estar lá na beira da piscina bebendo, conversando e falando. Porque nem todo final de semana eu estava disposta a abrir as portas da minha casa. Então, por várias vezes eu me diminuía dentro do meu próprio lar para poder me sentir bem, né? Eu me trancava dentro do meu próprio quarto, a minha casa cheia de gente, eu ficava ali dentro do meu quarto para me sentir bem, para me sentir protegida, para eu conseguir relaxar, descansar. E por quê? Porque eu não conseguia ter, de certa forma, voz para dizer assim, não, hoje na minha casa eu não quero ninguém. Eu não conseguia fazer isso. E isso foi uma questão de permissibilidade, né? Foi no momento em que eu deveria ter discutido sobre isso, no bom sentido, né? Ter negociado sobre isso. Vai ter vezes que eu não vou estar afim, eu não negociei, eu dei espaço,
eu preferi agradar, eu preferi fazer com que ele se sentisse melhor, mais à vontade, uma vez que eu já era cobrada, não por ele diretamente, mas através dele, por influência de outras pessoas, que eu era uma pessoa de difícil convivência, né? Que eu era uma pessoa que não fazia as outras pessoas se sentirem à vontade na minha casa. Quando que isso aconteceu, né? Quando que isso aconteceu? Pelo contrário, eu fazia questão de receber bem as pessoas que iam até a minha casa, e muitas das pessoas sempre elogiaram a nossa... não sei se essa palavra existe. Tá, vamos falar da palavra que existe. Todos nos elogiavam como bons anfitriões, né? E principalmente pessoas da minha família, que estavam acostumadas a receber pessoas em suas casas e que sabiam sim como era ser bem tratado, bem recebidos. E eu não fazia isso só para a minha família, né? Eu sempre fiz isso com os amigos do meu esposo, do meu ex-marido, eu sempre fiz isso com a família do meu ex-marido, e mesmo assim isso não era percebido por parte deles, porque eu costumo dizer, né, tem algumas pessoas que você pode se deitar no chão para que elas passem por cima de você e consigam chegar do outro lado sem se molhar, né? Mas ainda assim essas pessoas estão atravessando sobre você, a ponte, o vale, a coisa, estão dizendo: ah, que ondulação muito grande, ah, que coisa muito instável, e ainda assim estão reclamando, né? Então, esse tipo de gente que hoje, com a maturidade que eu tenho, com a flexibilidade que eu tenho, com o autoconhecimento que eu tenho, eu entendo que são pessoas que eu quero distantes de mim, eu quero poder contorná-las, porque elas não me fazem bem, elas não despertam o meu melhor em mim, elas trazem para mim lembranças ruins, elas trazem para mim sentimentos ruins, despertam em mim gatilhos que não são bons. Então, se eu puder mantê-las distante de mim, eu vou estar bem, eu vou estar em paz, porque uma das coisas que a gente realmente passa a priorizar é a nossa paz. E esse entendimento de paz, ele também é muito espiritual. É quando você coloca no lugar aquilo que é prioridade na sua vida. E depois dessa prioridade, que é Deus, vem você. E depois de você vem todo o restante. Então, se todo o restante não te fizer bem, você contorne todos eles. Você não pode contornar a quem está acima de você, que é a Deus. Isso daí é o fim da sua vida. Se você não tem Deus no seu coração de alguma maneira, você pode fechar logo, comprar logo o caixão, né? Mas eu quero dizer, tô sendo bem dramática, mas assim, o que eu quero dizer para você é que eu vivi esse tipo de situação. E quando eu digo, gente, esse livro me livrou, esse livro livra, é porque realmente ele é um livro que te faz tu organizar todo tipo de relação. Ele te faz tu entender quem é você no meio dessas relações. E aí ele te valoriza, como você deve realmente se valorizar. Ele te coloca diante de todo tipo de pessoa, né? Ele te torna um especialista em pessoas, para que você consiga, a partir dessa leitura, a partir desse esclarecimento, que eu espero que eu esteja esclarecendo alguma coisa para a vida de vocês, em resumo, né, de um livro, que são várias páginas, eu espero que eu consiga, de alguma forma, facilitar para vocês como vocês se comportarem de melhor forma por vocês, na vida das outras pessoas, nos ambientes que vocês moram, convivem, enfim. É isso, a intenção é essa, né, dessa série de Um Livro Livra. Foi importante para mim, demais, demais. E como eu disse para vocês, o grande lance é você ler o livro certo, na hora certa. E isso, como é que eu vou saber o livro certo na hora certa? Cara, procura uma rede de apoio, procura um especialista. Procura sim, se você não está num momento bom da sua vida, existem N possibilidades de você transformar esse momento de um momento ruim em um momento de crescimento. Seja por uma atividade física que você faça, seja por um tratamento com um psicólogo, seja uma terapia, seja um coach para você desenvolver o seu autoconhecimento. Enfim,
Não, você tem que procurar algo que facilite, que te resgate, que te torne um ser humano melhor. Por você. Você é a sua prioridade. Você tem que ser a sua prioridade. Simplesmente desenvolva a sua espiritualidade, independente de religião. Procure colocar Deus no lugar certo na sua vida, tá? Para que você consiga também se colocar no lugar certo. Porque se você não consegue hoje decidir, pelo menos aquelas pessoas que te fazem mal, e as pessoas que te fazem bem, que você não consegue optar por isso, você está perdido. Você está perdido. Então, a minha função aqui é trazer livros que livram, que evitem que você cometa um mal contra a sua própria vida. E uma simples leitura. É através de uma simples leitura, né, de você ter uma ferramenta na sua mão e você vai lá, você abre, você lê com atenção, grifa tudo, marca tudo, diz, cara, eu não vou cometer isso, eu vou aprender com essa pessoa, eu vou mudar a minha vida a partir dessa leitura, e leia várias e várias vezes. Faça isso com a Bíblia todos os dias, pegue a Bíblia, leia, tá lá. Se você não está conseguindo ler a Bíblia, vai para Provérbios, vai para os Salmos, entendeu? Começa por ali mesmo, mas começa, te entrega ao processo de transformação, de mudança. Não te entrega ao que te aconteceu, mas decida fazer a partir dali o que te aconteceu, evolua a partir dali, entendeu? Pega tudo quanto foi problema que você viveu e tente extrair o melhor daquilo lá. Abra a mente, perca tempo refletindo para que você consiga evoluir e aprender. E ferramentas para isso, suporte para isso, você só encontra quando você procura. Você tem que estar disposto a mudar, você tem que estar disposto a melhorar, você tem que estar disposto a querer crescer. E o que é melhor? Hoje em dia você pode contar conosco, com a Pulpa. A Pulpa, ela existe para isso, ela é a sua bússola e ela é bem facinho de você encontrar ela. Você vai no nosso Instagram, você vai no meu canal no YouTube, no Dani Cantanhede. Você tem meu telefone, está lá disponível na rede social, no Dani Cantanhede, no Instagram. Então, me procura. Eu vou ter sim uma solução, vou ter sim um norte para você. E é isso. Então, amanhã a gente vem com outro tema desse livro maravilhoso que é Tiago Brunet, Como Lidar com Pessoas Segundo Princípios Bíblicos.